Pode iniciar, doutor Lúcio. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, Graciane. Boa noite a todos que já estão conosco em mais essa live de representação, de responsabilidade da Academia Cearense de Letras. E, particularmente, quero agradecer Lurdinha Leite Barbosa, que é a nossa dinâmica diretora cultural. Mesmo aí fragilizada com um pequeno acidente e deu uma fratura no antebraço, ela conseguiu organizar essa reunião de hoje. Também com a nossa diretora de tecnologia, Graciane Cordeiro. Lembrando as duas que, salvo engano, nós temos uma reunião amanhã, às 9 da manhã, para tratarmos de assuntos relacionados à presença da academia no Instagram, nas redes sociais. Muito bem. Eu quero agradecer o Carlos Turci, de quem não tinha o prazer de conhecer, agora já vi aí a sua imagem, que atendeu perfeitamente ao nosso convite para fazer essa palestra de hoje, que está suscitando grande interesse. Nós estamos vendo aqui pessoas que não têm participado das reuniões anteriores e que, dada a natureza do tema, estão conosco hoje e certamente vão tirar muito proveito. Já tinha ouvido falar dele por algumas pessoas, alguns amigos e amigas, e sempre dizendo muito bem das suas apresentações. Vamos ter aqui um momento de espiritualidade, coisa de que todos carecemos no nosso dia a dia, sempre cheio de muitas solicitações, e às vezes nós vamos deixando de lado essa que é a verdadeira vida, a vida interior. Então, eu tenho certeza que será de grande proveito essa palavra que ele vai nos trazer hoje. E eu peço à nossa diretora cultural, Lurdinha Leite Barbosa, que agora faça a apresentação dos palestrantes de hoje. Boas-vindas a todos, inclusive da minha irmã mais nova, Lília, que vive em Brasília e está hoje aí conosco, participando dessa promoção da Academia Cearense de Letras. Com a palavra, a Lurdinha Leite Barbosa. Boa noite a todos. Desde já eu agradeço e fiquei muito feliz quando o Carlos aceitou o nosso convite. Quero agradecer a presença de todos e todas, acadêmicos e amigos, os colegas que participam dos cursos do Carlos, no Viva Unicet, comandado por Tânia Sancho, que aqui está. E o Carlos é um professor que ele dá cursos principalmente de filosofia, mas não são só cursos de filosofia, porque o Carlos, nas aulas dele, ele prende a atenção de todos com todas as ligações que ele faz com as demais áreas, com a música, com a literatura, com a história. Então,
assistir a aula do Carlos, é enriquecer bastante. Agora eu vou ler o currículo, mas o currículo dele é muito longo, eu vou chamar atenção para os pontos principais. Carlo Tussi é teólogo católico, graduado em Ciências da Religião pela UVA, lecionou História do Cristianismo de 1994 a 2009 no Instituto de Ciências Religiosas da Arquidiocese de Fortaleza. Desde 2010, ministra cursos livres pelo Viva Unicet, Universidade Sem Fronteiras e Espaço Nova Idade. Há 30 anos, acompanha e assessora as comunidades eclesiais de base de Fortaleza. Com a palavra, o nosso convidado, Carlo Tussi. Pois bem, muito obrigado, Lourdinha, obrigado, doutor Lúcio. Imagine eu não aceitar um convite da Lourdinha Leite Barbosa em nome da Academia Cearense de Letras. Eu não sou doido, não. Eu corro para cima. É uma grande honra eu estar aqui e reunir essa turma de acadêmicos e demais interessados, interessadas no nosso tema. Eu vou explicar por que eu optei por esse tema, que vocês vão ver é espinhoso. Ele suscita, como diz o doutor Lúcio, interesse. O interesse do público brasileiro por assunto religioso de espiritualidade é grande, ao contrário do que eu conheço da Europa, é grande, mas o tema suscita também polêmica. E eu espero vocês não se arrependerem, daqui para mais tarde, das questões polêmicas que eu vou levantar, porque eu tenho essa vocação de polemizar. Eu vou explicar por que esse tema. Como o Lourdinha disse, eu ministro aulas na área de humanidades. Me meti já em muita coisa. Mas, se você me perguntar qual é o meu verdadeiro cavalo de batalha, qual é a minha verdadeira causa, meu verdadeiro bom combate, que eu estou tentando propugnar, eu devo responder que é a luta por um cristianismo à altura do século XXI. É a luta por um cristianismo moderno, de compreensão moderna, que se expressa não mais em credos provenientes do século IV, do século V depois de Cristo, mas um cristianismo que se expressa em linguagem moderna, que prima por uma imagem de Deus acessível a pessoas instruídas, não apenas devedoras à religiosidade tradicionalista, um cristianismo que saiba conviver pacificamente com as descobertas científicas, que não precisa negar as evidências da história, que não precisa condenar doutrinas modernas de ampla aceitação mundial, mas que estão ainda em desacordo com a dogmática oficial das igrejas ou até mesmo o teor bíblico, a letra da Sagrada Escritura. Então, eu propugno essa causa em nome de uma reconciliação entre fé e razão, entre tradição e modernidade, entre Estado laico, liberdade religiosa e igreja, todos assuntos que me parecem serem bastante mal resolvidos ainda entre nós, certo? Essa é uma causa do meu coração. Eu agradeço qualquer plataforma, qualquer espaço que se abre
para que eu possa levar essa causa adiante, porque não essa modernização do cristianismo não está na pauta das principais igrejas cristãs do país e do mundo, que estão mais interessados em apologia do chamado depositum fidei, o depósito da fé, ou seja, da tradição herdada. Eu quero, antes de falar de uma imagem de Deus à altura do século XXI, eu quero rapidamente traçar algumas linhas históricas para fazer compreender de onde vem o conflito entre mentalidade moderna e religião cristã, e tradição cristã, entre fé tradicional cristã, certo? Qual é a origem do conflito? Para elaborar essa palestra, estou me valendo aqui de uma série de publicações que vocês não estão vendo, mas eu estou aqui cercado de livros de teólogos contemporâneos. Eu estou dizendo contemporâneos porque a maioria deles ainda é vivo, no decorrer da palestra eu vou mostrar uma outra obra aqui para fazer propaganda, para vender meu peixe, para indicar e tal. Vocês prestem atenção, eu estou aqui cercado de vultos da teologia contemporânea, certo? Então, é o seguinte, eu vou começar. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu me entendo hoje, eu vou dizer logo a coisa mais grossa logo no começo, para vocês não comprarem gato por lebre. Eu me entendo hoje como um teólogo pós-teísta. Um teólogo pós-teísta. Em primeiro lugar, vou explicar o que é teísmo. Depois vocês vão compreender o que é ser pós-teísta, tá certo? O primeiro ponto da minha palestra é como surgiu a imagem teísta de Deus. Esse termo teísta, teísmo, é um termo técnico da teologia contemporânea, certo? Ele é usado pelos mais diversos autores, portanto, não é uma criação minha, não é uma coisa originalíssima, sui generis, nada disso. É bastante comum no mundo teológico a imagem teísta de Deus, certo? Então, veja bem, como surgiu essa imagem teísta de Deus? Essa imaginação de Deus como se fosse uma pessoa humana, como se fosse um indivíduo, um ser individual, pois é isso que teísmo significa, a imaginação de um Deus, a nossa imagem e semelhança. Um ser individual, alguém que existe, que está lá em cima, está nas alturas, como se diz, o Deus nas alturas, que leva o nome Deus, o Pai de Jesus Cristo, e que é igual a nós em tudo, ou seja, ele é um ser individual, conformado em forma humana, bem antropomórfico, só que ele é imenso, ele é infinito. Como é que pode um ser individual ser ao mesmo tempo infinito? É uma contradição em termos, mas é assim que a maioria imagina. Ela imagina Deus como uma pessoa, como alguém que nem nós, só que infinitamente maior, com infinitamente mais poder, com infinitamente mais saber, mas de alguma forma localizável topograficamente. É o Deus nas alturas, né? Tem alguns brasileiros, né? Isso eu não vi em outros países, mas só vi aqui, que se referem a Deus um tanto despeitosamente, se referem a Deus como o cara lá em cima. Isso, para mim, é o cúmulo da jovialidade. O cara lá em cima, como se fosse alguém que nem nós, né? Como se Deus não fosse o mistério do ser enquanto tal. Como se Deus não fosse o nome, não para alguém chamado Deus, alguém que nem nós, só que maior, chamado Deus, mas como se Deus não fosse o nome do mistério do todo. Como se Deus não fosse o nome que encobre um mistério ontológico, de onde vem o ser. Vocês percebem que a questão de Deus é uma questão básica do pensamento filosófico. Quando se pergunta de onde vem o ser, o que é o ser? O mistério do ser. O maravilhamento perante o ser.
É onde eu quero chegar no final da palestra. Mas, no momento, eu quero explicar de onde surgiu essa imaginação de Deus como se fosse alguém que nem nós. Uma pessoa, essa imagem teísta. Atenção. Desde a origem da humanidade, quase que eu digo assim, desde as cavernas, desde as primeiras civilizações, o ser humano carrega consigo, a raça humana carrega consigo, nas mais diversas culturas, é um dado universal. A raça humana carrega consigo duas intuições básicas. A primeira, a intuição de que o mundo que nós vemos não é tudo que existe. Ele não se basta. Essa é a primeira grande intuição que eu quero defender ainda hoje. A segunda que eu vou acrescentar, não vou defender ainda hoje, mas essa primeira eu quero defender ainda hoje. Essa primeira intuição é a intuição que é tão velha quanto a humanidade, a intuição de que o mundo a que nós temos acesso pelos 5 sentidos não é a totalidade do ser. Existe algo no fundo do mundo, por trás do mundo. Algo que não aparece, algo que não é fenomênico, algo que é numênico. O númenon por trás do phenomenon, como diziam os gregos. A essência por trás da aparência. Essa intuição nós carregamos conosco desde as cavernas. Você pode chamar de mundo das ideias, mundo dos arquétipos, mundo espiritual, mundo dos valores, tudo que você não vê, mas desde a origem a humanidade carrega essa intuição. Não é um saber, é um intuir. É uma intuição. O ser humano se lança ao invisível, se lança ao aquilo que não pode ser olhado, pegado, cheirado, saboreado, tateado, mas que o ser humano experimenta como até mais real do que aquilo que a gente vê, cheira, escuta. Então, existe uma espécie de maravilhamento diante do ser. Uma espécie de espanto de que estamos aqui, de que o mundo esteja aqui, de que algo existe e não nada. Segundo Leibniz, o grande racionalista alemão do século XVII, o grande século do racionalismo, Leibniz formulou a pergunta religiosa por excelência, a pergunta mística por excelência. Ele formulou assim: por que existe algo e não nada? Essa é a pergunta que nos leva a perguntar pelo mistério, levantar o mistério, dar voz ao mistério. Por que existe algo e não nada? Podia não existir nada. O ser em si é o grande milagre. E não alguns interventos ditos sobrenaturais, que a religiosidade popular procura colocar em evidência, como se o próprio milagre de existir algo, gás, energia, matéria, galáxias, estrelas, buracos negros, nós, seres sencientes, a fé, a religiosidade, a mística, ela nasce do espanto, do maravilhamento, da gratidão de estarmos aqui. Essa é a primeira grande intuição. A intuição de um propósito maior, de uma fonte invisível por trás de tudo, de uma intencionalidade amorosa que, entre aspas, que quis que algo existisse e não nada. É como se o próprio mundo supusesse um sim a ele. Como diz lá no Gênesis, no início da Bíblia, e Deus viu tudo ao seu redor, tudo que havia criado, e ele achou bom. Ele disse sim, é bom, inclusive com as coisas ruins dentro do pacote. As coisas inacabadas, as coisas em evolução, as coisas não perfeitas, as coisas bichadas. É bom que exista algo e não nada. É bom que estejamos aqui, ainda que vamos morrer, ainda que venhamos a perecer um dia. Essa é a primeira grande intuição. O maravilhamento com o ser e a suposição
que há um propósito para isso, que é uma fonte invisível de tudo isso. A segunda suposição, a segunda intuição que carregamos conosco desde as cavernas, e essa eu acho problemática. Essa eu quero problematizar. Qual foi a segunda intuição? A segunda foi a seguinte. Inicialmente, os humanos na Terra não sabiam explicar a causa natural dos fenômenos particulares da natureza. Tipo, raio, trovão, chuva, sol, terremoto, enchente, morte súbita, doenças, epidemias, mortandade repentina, esterilidade masculina, esterilidade feminina. Como o ser humano carecia de explicações causais intramundanas, o que é que o homem fez a partir da sua intuição de que por trás de tudo há algo desconhecido, algo maior, que é a fonte e a base de tudo que existe? O ser humano atribuiu a esse mistério por trás de tudo também as causas particulares dos fenômenos particulares. Tipo assim, então, se eu não sei de onde vem o raio, ele desce do céu, logo deve ter alguém lá no céu que manda o raio para cá, que manda o fogo descer do céu, que manda a chuva ou que retém a chuva para que haja seca. E assim nasce a ideia teísta de Deus. A ideia teísta, ela nasce através dessa projeção humana, antropomórfica, essa projeção das causas pelos fenômenos particulares para esse mistério inefável, invisível, que o ser humano, já que muita coisa vem de cima, o ser humano começa a localizar em cima, ao invés de acreditar que o mistério está entre nós, o mistério está aqui, na profundidade do imanente, na profundidade, ele começa a dizer, os deuses estão nas montanhas, estão lá em cima, no Olimpo, sempre do alto, que do alto é que vem o raio, do alto vem o sol, do alto vem a chuva, do alto vem as dádivas, o orvalho, do alto vem o maná, as codornizes do deserto. Né? E ainda hoje se crê nas igrejas, de forma absolutamente anacrônica, mas ainda hoje se crê no Deus nas alturas, que em hebraico na Bíblia chama-se El Elyon. El Elyon, o Deus nas alturas, o Deus altíssimo, o altíssimo Deus. Vocês percebem que ainda hoje nós permanecemos numa imagem teísta de Deus que não corresponde mais ao que sabemos cientificamente. Lá em cima não tem nada, nós sabemos isso hoje. O foguete mostrou que Deus não está em cima. Não existe Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Não existe isso. É uma ficção das cavernas. É uma ficção de tempos passados. Quer dizer, isso foi uma projeção humana, movida pela incapacidade de explicar as causas naturais, intramundanas, imanentes, causas imanentes dos fenômenos particulares. Ou seja, na minha leitura, que não é só minha, parece que houve uma confusão no decorrer da caminhada humana entre a intuição dessa realidade no fundo do ser, dessa realidade invisível por trás do fenômeno, e as causas dos fenômenos particulares que são atribuídos agora a alguém. Deus agora passa a ser alguém, não mais é nome de um mistério, não é mais nome de um desconhecido, não é mais nome de um enigma, de uma intuição difusa, ele vira agora nome de alguém que intervém, que manda chuva quando quer, que retém chuva quando quer, que manda vírus quando quer, que manda cura quando quer. Um Deus intervencionista que
que está localizado no mundo acima do nosso, mas que tem a liberdade e a onipotência de intervir no nosso mundo a seu bel prazer. Né? Então, na verdade, acaba sendo criado a nossa imagem e semelhança, uma imagem teísta, um teos, uma figura humana, só que maior. E a Bíblia fala dele como se fosse um rei, e lá na corte celestial ele tem uma corte, ele tem cortesãos ao redor, ele tem anjos que o servem como o rei da terra. Ou seja, o céu é imaginado antropomorficamente como uma cópia infinitamente maior do que o ser humano conhece na terra. Deus é imaginado como o criador, como o artesão, que pega o barro, como faz a nossa amiga Terry Kay, pega o barro, modela a sua obra, queima e insufla suas narinas, e agora o barro começa a viver. Ou seja, uma imagem muito grosseiramente imaginada, muito humanamente espelhada. Quer dizer, na verdade, trata-se de um Deus criado de acordo com a nossa imaginação. E olhe, pessoal, desculpem eu dizer isso, mas como teólogo me sinto na obrigação de lhes lembrar que a própria Bíblia, que usa essas imagens todas, Deus como oleiro, Deus como artesão, Deus como criador. A palavra criador é uma palavra nossa. Nós criamos coisas, imaginamos Deus como um criador, a nossa imagem e semelhança, que tomou um material, moldou, formou e lhe soprou o espírito para dizer viva. Quer dizer, na verdade, trata-se de uma metáfora, de um antropomorfismo. Assim que nasceu Deus enquanto teos, enquanto personagem, agente intervencionista, né? E pela imaginação de seres humanos que não souberam, vamos dizer assim, manter Deus dentro do seu mistério, não conseguiram se conformar com a inefabilidade de Deus. Como diz o teólogo, Deus é inefável, ele não é definível. E a Bíblia diz, não te faças uma imagem dessa realidade. Não te faças uma imagem. Infelizmente, o ser humano não sabe pensar, a não ser em palavras e imagens. Não podemos pensar sem imaginar. Pensar significa imaginar. Você começa a pensar e surge uma imagem. Você não pode pensar o mistério enquanto mistério. Você tem que pensar, no mínimo, um ponto de interrogação. Alguma coisa tem que surgir na sua cabeça. Tente pensar o vazio. É muito difícil pensar o vazio. Uma imagem surge, um vão branco, alguma coisa. Por isso que, de certa forma, a advertência bíblica, não te faças uma imagem, ela teve que cair no vazio, ela teve que ser driblada. Porque, embora Deus seja o mistério inefável do ser, mas, de alguma forma, devemos nos referir a essa realidade. E aí a gente inventa o pronome ele. Segundo Martin Buber, o grande filósofo judeu, ele escreveu, em Eu e Tu, ele escreveu, você não pode falar sobre Deus como se fosse um objeto. Você não pode chamar Deus de ele. Ele não é masculino. Deus não é masculino. Ele não cabe. Ele é uma traição do mistério. Ele é uma agressão, é uma blasfêmia. O mesmo erro fazem as feministas, que acham que estão melhorando as coisas quando dizem ela. A deusa. Segundo Martin Buber, só tem um pronome. Só tem um pronome pessoal que faz jus ao mistério. Que não é blasfêmia. Que não agride, que não invade, que não traz uma jovialidade do trato, um conhecimento. E esse pronome é tu. O único pronome que faz jus é o pronome tu. Porque tu não imagina ele, ela, sexo. Tu não objetiva aquilo que não pode ser objetivado. Mas tu mantém o mistério do caráter dialógico da nossa relação com esse mistério. Tu, a gente pronuncia essa palavra tu no vazio.
tu me ouves, tu estás aqui, onde tu estás? Essa é a verdadeira linguagem oracional. Aquela que é de sujeito, para eu e tu. Muitas vezes o ser humano se sente até mesmo endereçado por uma palavra inefável, através das situações da vida que impactam a gente, que demandam algo de nós, que vocacionam a gente, que chamam a gente, que interpelam a gente. E a gente se sente um tu diante desse chamado, mas você não vê o chamador. Você não deve criar uma imagem para dizer o chamador é isso. Porque não há chamador, só há o chamado. E a mesma coisa vale para o agradecer. A gente agradece, a gente se sente grato pela vida, mas no instante seguinte, nós podemos morrer de coração de AVC, de atropelamento, de assassinato, estupidamente. E você não pode dizer graças a Deus. Você não pode inventar alguém lá em cima que seria responsável por o que acontece aqui embaixo, como se fosse a causa direta do que acontece aqui. E eu vou explicar agora por que não se pode mais fazer isso hoje, em tempos de modernidade, tempos em que descobrimos a chamada autonomia do mundo. E saímos da minoridade mental, da minoridade espiritual, da minoridade intelectual. Saímos da heteronomia. Estamos no tempo da autonomia das realidades seculares, autonomia das realidades políticas, autonomia da natureza. Causas imanentes, não causas transcendentes. Causas imanentes e suficientes explicam todos os fenômenos desse mundo. Todos. E os que ainda não têm explicação, o terão em breve. O terão em breve, como todos os fenômenos que antes eram atribuídos à intervenção divina, hoje são atribuídos a causas meteorológicas, climáticas, científicas. Você percebe, nós ainda hoje nas igrejas ouvimos os padres e pastores, sobretudo os padres, obrigado São José pela chuva em dia 19 de março. Quando todo mundo sabe que se trata de uma frente fria. Porque somos tratados feito crianças nas igrejas. Crianças menores de idade que não têm entendimento de onde vêm os fenômenos seculares. Os fenômenos climáticos. A imagem teísta de Deus é que é praticamente confundida hoje em dia com Deus em si. E quem não acredita em Deus feito um teós intervencionista, um Deus nas alturas, é logo um herege, não tem fé em Deus, mas não tem fé numa imagem teísta de Deus. Por isso que eu me defino hoje como teólogo pós-teísta, que não trata mais Deus como alguém que mora num lugar e lá de cima dirige os destinos desse mundo. Porque imagine você querer responsabilizar alguém lá em cima por tudo que acontece aqui embaixo. Como diz o Evangelho, como diz a Bíblia ainda, a Bíblia é uma literatura de 2000 anos atrás, de mentalidade pré-moderna. Para os autores da Bíblia, a Terra era plana. Para os autores da Bíblia e do credo católico, cristão, a Terra era plana. Ela estava construída em cima de colunas. Embaixo da Terra havia o Hades, a mansão dos mortos. Mais embaixo o inferno. Em cima de nós havia 7 céus. Que imaginação, que viagem na maionese, minha gente. E tudo que temos como credo cristão é daquele passado pré-moderno. Tudo que nós dizemos no credo católico, apostólico, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo na Virgem Maria. Todo mundo sabe, todo mundo que prestou atenção em biologia, em anatomia, em ginecologia sabe que não se concebe um filho a não ser através da junção de um espermatozoide masculino com um óvulo feminino. Todo mundo sabe disso. Portanto, a concepção virginal de Jesus e Maria
pelo poder do alto, pelo poder do espírito, deve ser traduzida, evidentemente, para uma linguagem à altura do século XXI. Ou seja, como uma verdade da fé, e não uma verdade histórica, uma verdade material, uma verdade ginecológica. Fé não tem nada a ver com biologia. Trata-se de uma afirmação sobre uma segunda paternidade, não a paternidade carnal de Jesus. Essa está com São José. Mas sobre a paternidade espiritual de Jesus, que é o espírito do alto, o espírito do bem, o espírito da verdade, como diz o Evangelho de João. O Evangelho de João, elegantemente, já dizia: o que nasce da carne é carne. É o lado carnal, é a existência física. Todos nós devemos nossa vida física não a Deus. A nossa vida física, o nosso pai e nossa mãe físicos são nosso pai e mãe de sangue. Nossos genitores. Nosso genitor físico não é Deus. A vida física não agradecemos a Deus. O que agradecemos a Deus? Qual é a vida que agradecemos a Deus? Não é a existência física. Não foi Deus que nos deu. Foi mãe e pai. Mas a existência espiritual. A existência espiritual nós devemos a Deus. Ou seja, a percepção da nossa vida, não apenas como existência física, biológica, metabolística, mas a nossa vida como chance para fazer o bem, convocação para viver em plenitude. Esse chamado é Deus. Aqui se inicia a geração espiritual. O que nasce da carne é carne, o que nasce da matéria é matéria, mas o que nasce do espírito é espírito, ou seja, é vida espiritual. Nesse sentido, podemos modernamente entender que Jesus teve dois pais, um na carne e outro espiritual. Eu não sei se vocês estão me compreendendo, eu estou tentando traduzir as afirmações da tradição para uma versão que corresponde ao que sabemos no século XXI. E não simplesmente na igreja mecanicamente dizer coisas que, como pessoa científica que ajuda na ciência, Carlos, dá licença 1 minuto, por favor. Eu gostaria de pedir que Viana Guida encerrasse o modo apresentação, que está atrapalhando aqui a tela. É só clicar no íconezinho que tem um quadrado e uma seta para cima. Clica de novo lá que sai. Por favor. Continua. Vou continuar. Vamos seguir pelo credo. Vamos seguir, porque aí daqui a pouco ela consegue. Ok. Aí vamos seguir pelo credo. Aí você tem esse item. Depois tem padeceu sob Pôncio Pilatos, foi condenado, morreu, foi sepultado. Aí vem, desceu à mansão dos mortos. Desceu à mansão dos mortos. É como se houvesse, quando se morre, uma descida para o andar inferior. Ressuscitou ao terceiro dia, levantou-se dos mortos. Você percebe, nós estamos falando de afirmações culturais, pré-modernas, muito distante de nós. Uma antropologia judaica superada há muito tempo, subiu aos céus, e ainda hoje a igreja quer que nós creiamos que se trate de uma ascensão corpórea. Né? Eu me lembro um filho meu me perguntar aos 9 anos. Aos 9 anos, ele me perguntou: pai, onde Jesus foi parar quando ele foi levado para o céu? E ele disse que estava estudando atmosfera. Estava estudando atmosfera no colégio. Aí disse que a atmosfera é composta pela estratosfera, pela mesosfera, pela exosfera e depois o espaço vazio. Enquanto essas esferas, Jesus foi parar para alcançar o céu de Deus. Está entendendo? Ou seja, nós estamos diante de palavras que são muito veneráveis, muito antigas, muito tradicionais, todo mundo sabe decorado, mas nada disso faz sentido mais. Não existe esse inferno embaixo e esse céu em cima. Nós temos que traduzir tudo isso
traduzir tudo isso para um sentido verdadeiramente espiritual e não topográfico. Céu, inferno, purgatório não são lugares topográficos, são estados mentais, são estados da alma. Minha grande causa é essa urgente tarefa de traduzir a linguagem antiga do cristianismo para uma linguagem aceitável, crível na modernidade, certo? Porque a cosmovisão subjacente ao credo dos antigos pais da igreja, dos antigos concílios, dogmas, é uma cosmovisão superada, desde Copérnico, desde Galileu Galilei. É superado isso. E nós não ajustamos a linguagem, não ajustamos a compreensão do ouro do cristianismo à compreensão moderna do mundo, a visão autônoma. Então, vamos lá. Essa questão do Deus lá em cima, responsável pelos fenômenos aqui embaixo, né? Nada acontece sem que Deus não queira, Deus está no comando. Ainda hoje no Brasil, milhões repetem essa estupidez. Se Deus está no comando dos eventos mundiais, Deus está no comando da guerra da Ucrânia. Deus está no comando da pandemia. São absurdos que estão sendo ditos nas igrejas brasileiras. Em primeiro lugar, brasileiras. Para a vergonha da comunidade internacional. Para a vergonha do mundo. A religiosidade brasileira é, em grande parte, um espetáculo de infantilização. Isso, para um teólogo moderno, é uma cruz, é um sofrimento indizível. A vontade de libertar milhões e milhões de pessoas dessa pregação, dessa compreensão pré-moderna. Gente que ainda hoje acredita em possessão demoníaca, que ao invés de chamar o psiquiatra, chama o exorcista, acreditando em encosto, em mal-olhado. Vocês fazem ideia do tamanho do atraso cultural, do que é possível fazer com um povo desse que acredita em qualquer coisa que você lhe sugere? Essa massa manipulável, o que isso significa para políticos, pastores que são deputados? E nós deixamos isso correr. Então, vamos adiante. Isso, então, levou, na minha opinião, a essa bifurcação do mundo, a essa dicotomia entre imanente e transcendente, terrestre, celeste, natural, sobrenatural. Aqui embaixo, lá em cima. Deus estaria reinando em outro mundo, acima de nós, como o rei do universo, Pantocrator, o governador de tudo, com poderes totais, para interferir em nosso mundo inferior a seu bel prazer. O que criou uma imagem de Deus absolutamente arbitrária. Deus sabe o que faz. A bala perdida que ceifou a vida de um bebê de 2 anos, Deus sabe o que faz. Vai ver que essa bebê ia sofrer muito. E por isso que Deus a chamou logo para si, através da bala de um policial ou de um bandido. Deus no comando, Deus sabe o que faz. Se conforme, teu filho agora está muito melhor com Deus do que estaria aqui entre nós. Então, esse Todo-Poderoso aparece bastante arbitrário, absolutamente livre e soberano. Como se o bem não valesse para ele. Eu vou batalhar por uma identificação de Deus com a ideia do bem, como Platão sugeriu séculos atrás. Então, o que colocou a imagem teísta de Deus em xeque com o advento da modernidade, né? De fundamental importância foi a paulatina descoberta da autonomia do mundo e das realidades humanas. Ou seja, a explicação científica natural, não sobrenatural,
para os fenômenos particulares do processo do mundo, do processo da natureza, e nós somos parte dessa natureza. O conhecimento humano se apodera das constantes matemáticas que regem os processos naturais, através do princípio da causalidade. Então, o ser humano descobre que tudo nesse mundo é uma cadeia de causa e efeito. Kant formulou tudo isso perfeitamente na Crítica da Razão Pura. Nada escapa ao princípio da causalidade. Então, o ser humano é fenômeno natural entre fenômenos naturais e, portanto, também ele sujeito à cadeia de causa e efeito. Muitas reações químicas acontecem em nosso organismo, né? Então, a filosofia, as ciências europeias, são o que coloca esse conceito teísta de Deus, em xeque, né? Então, criou-se, na verdade, uma divisão que hoje é mundialmente aceita no âmbito da filosofia contemporânea, entre uma visão pré-moderna do mundo, que é chamada, hoje em dia, de heterônoma. A palavra heterônoma vem de heteros, que quer dizer diferente, e nomos, grego, que quer dizer lei. Né? Uma visão pré-moderna do mundo acha que a lei desse mundo não é desse mundo, é de um outro mundo. A lei é diferente desse mundo, heterônomo. Heteronomos, ou seja, Deus é que comanda esse mundo. O mundo não tem leis imanentes suficientes para se explicar. Essa visão é batizada hoje mundialmente, em toda a literatura filosófica, de heterônoma pré-moderna. E a outra visão, que é moderna, que é chamada autônoma. O mundo é autônomo, ele funciona de acordo com leis imanentes, que a ciência está progressivamente se apoderando dessas leis. Isso levou aos grandes cientistas, ainda crentes, do século XVII, tipo João Kepler, Galileu Galilei, Isaac Newton. Todos esses caras consideravam a primeira revelação de Deus, a primeira linguagem de Deus, não a Bíblia, não a escrita, não a palavra sagrada. Galileu Galilei escreveu com todas as linhas. A primeira revelação de Deus foi a matemática do universo. O ser humano ele não inventa essas leis. Nós inventamos os números arábicos, nós inventamos as letras do alfabeto. Mas, através de números e letras, expressamos leis e equações que, sem formulação humana, já existiam. Na base do universo, há constantes físicas, químicas, que mantêm tudo. A matemática de Deus está dentro do universo desde sempre. O mundo pode desaparecer e continuará valendo a equação de Einstein é igual a mc ao quadrado. Isso continua valendo eternamente. O nosso sistema solar pode implodir, mas o que Einstein descobriu não pode ser descoberto. Não pode ser desfeito. É uma lei eterna. Então, muito importante é adequar sua imagem do divino a essa nova realidade, da autonomia do mundo. E não procurar Deus fora, quando, na verdade, o que rege esse mundo está dentro, está na profundidade dos fenômenos, e não em algum lugar lá em cima. Devemos procurar Deus na profundidade. Por exemplo, a sugestão do teólogo norte-americano John Fitzgerald Hort. John Fitzgerald Hort, no seu famoso livro O que é Deus? E subtítulo Como Pensar o Divino. Ele não diz quem é Deus, repare bem, ele diz o que é Deus. Sua visão não é teísta. Dulce, desculpe interromper um pouco. Você já está convocado para um segundo capítulo, mas eu queria, não sei se você foi alertado por tempo, não é? Então, para você poder, evidentemente, concluir isso que você chamou de uma iniciação para isso, que seria essa teologia
do século XXI. Então, aí depois, porque a gente precisa dar alguma oportunidade, e certamente o tempo vai ser pouco, por isso que você já está convocado. Mas eu faço logo uma provocação. Então, o nome de Deus é acaso? Eu não entendi. Para provocar. O nome de Deus, então, diante de toda a sua exposição, é acaso? Tudo que Acaso? aconteceu é acaso no nome de Deus? O nome certamente é um acaso. Como você chama esse mistério, isso é absolutamente irrelevante. Eu vou lhe dar um exemplo. Okay? Por exemplo, o nome Deus vem do latim. Não tem nenhuma obrigatoriedade de ser Deus. Os gregos diziam genericamente Theos. Os latinos diziam Deus. Os hebreus diziam Yahvé. O que quer dizer Yahvé? Naquele diálogo inefável, interior de Moisés, lá na sarça ardente, lá no deserto de Midian, dos madianitas, Moisés, segundo Êxodo, capítulo 3, Moisés perguntou: e como vou me referir a ti que estás falando comigo? Como te anunciarei aos israelitas? Como é que eles vão acreditar nessa voz interior, nessa revelação, nessa teofania espiritual? Como eu vou me referir a ti? Aí, segundo o texto sagrado, a resposta teria sido: eu sou o que sou. A palavra Yahvé, doutor Lúcio, não é um nome. Não existe ninguém chamado Deus ou chamado Yahvé. A voz misteriosa que convoca Moisés e que convoca Carlos Túcio hoje, e convoca cada um de vocês a fazerem o bom combate em suas vidas, isso não tem lugar e não tem nome. O nome Yahvé não é um nome de Deus. Esse é o grande erro da nossa tradição ocidental, ter brigado pelo nome de Deus, se é Yahvé, ou Javé, ou Jeová, e racharam cabeças em cima da questão do nome de Deus. O nome é um mero acaso. O Yahvé significa eu sou o que sou. E essa resposta é um chega para lá, para a curiosidade humana de querer arrematar definitoriamente a identidade do que não pode ser identificado, porque Deus é o mistério do desconhecido. Deus é a realidade transcendente por trás do imanente, no fundo do imanente. Mas não podemos dar nome a Deus como damos nome aos bois. Não podemos ter essa presunção de batizar Deus, ou de Yahvé, ou de Jeová, ou de Allah. Allah também, em árabe, para quem não sabe, Allah não é o nome de Deus. Isso é um erro. Allah, né? Lá quer dizer divindade, no termo genérico, como Theos para os gregos e Deus para ou divinitas para os latinos. Al, em árabe, é o artigo. Então, na verdade, Allah deve ser escrito separado. Allah quer dizer o Deus, a divindade, ou seja, o único Deus. Allah não é um nome. Você não pode dar nome a Deus. Por isso que Jesus, por exemplo, tinha mania de se referir a Yahvé, não como Yahvé, porque era proibido usar o nome de Deus em vão. Jesus não fala em Yahvé, ele simplesmente dizia na sua linguagem oracional, papai. Ele dizia papai, Abba. Abba, que é umas duas sílabas de bebê que diz Abba, como os italianos dizem babo. Babo, papai. Babbo Natale, por exemplo, Papai Noel em italiano é Babbo Natale. Na verdade, Abba em hebraico é como babbo em italiano do sul, em napolitano. Ou seja, no fundo se trata de uma metáfora e nunca devemos esquecer de que qualquer coisa que atribuímos a Deus, atribuímos de forma metafórica, tirando
âmbito humano, do visível para o invisível, do empírico para o transempírico, do concreto para o totalmente espiritual e abstrato. Nós perdemos, de certa forma, a capacidade de interpretar as imagens. Tudo que temos são imagens. Por isso que Jesus não falava em definições dogmáticas de Deus, e sim em parábolas. Esquecemos que Jesus, toda a fala de Jesus, quando ele diz pai, ele não quis dizer que Deus é pai. Ele nunca quis dizer que Deus é masculino. A igreja entendeu tudo errado. A igreja ainda hoje tem uma estrutura patriarcal baseada na ideia do macho. Os padres são chamados padres, ou seja, pais. Não era para ser assim. O chefe do mosteiro é chamado de abade, que vem de abapai, não é para ser assim. Jesus diz no evangelho, não deixem que o povo lhe chame de pai. Um só é vosso pai. Não deixe que chame vocês de padres, de papa, de santo papa. Ninguém é santo e ninguém é papa. Só Deus. E, é claro, seu pai carnal. Mas espiritualmente, você não deve ter outro pai, outro father, outro pater, a não ser Deus. Por isso que São Francisco de Assis, em praça pública, disse na cara do bispo, a partir de hoje não chamarei mais ninguém de pai, a não ser o meu Pai Celestial. E mais ou menos isso foi que Jesus disse aos 12 anos lá no Templo de Jerusalém, na sua mãe, na cara da sua mãe. Eu preciso trabalhar nas coisas do meu pai, se referindo agora não mais ao pai José. Porque a partir dos 12 anos você celebra o Bar Mitzvah e se torna homem espiritual, que ouve o chamado do outro pai, do pai espiritual, que não lhe deu a vida física, mas lhe convoca para a vida, para a existência espiritual, que deve responder aos valores e não apenas às tradições familiares, aos laços familiares. Então, é importante compreender que a maneira como nós nos referimos, linguisticamente, verbalmente, a esse mistério último, a fonte de todo ser, a lógica relacional que pervade o universo, isso é muito relativo. Não precisamos brigar por Alá, por Yahvé, Jeová, ou pelo Nirvana, ou pelo céu, ou pelo paraíso, ou por ou por Krishna, ou por Vishnu. Na verdade, não interessa a etiqueta que nós colamos, até mesmo a metáfora pai foi usada por Jesus apenas no intuito de tornar claro o imenso e infinito e incondicional amor que ele sentiu por parte desse mistério, sentindo-se abraçado por esse mistério cósmico, por essa presença inefável que ele chamava de filho. Ele se sentia como um filho para um pai. Essa é a relação, vale mais do que a etiqueta que colocamos num suposto sujeito. Carlos, eu gostaria de passar a palavra para a Graça, que levantou a mão. Eu não, Graça, fica à vontade. Pergunta aí também. Deus, se não é acaso, ele é causa e efeito? É uma necessidade? Justamente não. Justamente não, porque tudo que eu estou criticando aqui, quando eu critico o conceito teísta de Deus, os teístas tratam Deus como se fosse a causa de tudo. Mas a palavra causa e a palavra efeito não pertencem ao transcendente, elas pertencem ao mundo empírico, ao mundo fenomênico. Então, quando você diz, foi Deus que mandou a chuva, ou foi Deus que decretou a seca, o que é que você está, na verdade, fazendo de forma blasfema, de forma blasfêmica? O que é que você está fazendo? Você está tratando Deus como se fosse, como se estivesse no mesmo nível de uma frente fria. Porque o que traz chuva é a frente fria, é um sistema de baixa pressão. Quando você diz a chuva é enviada por Deus, você está tratando Deus como se fosse uma causa imanente, uma entre outras causas. Uma entre outras causas. Mesmo quando você diz, eu tive câncer
e eu fui curado. E os médicos não sabem explicar. Logo, só pode ter sido Deus. Além do fato que você, de certa forma, se apropria de Deus para a sua cura, ignorando o fato que outros companheiros seus morreram ao seu lado e parece que Deus não quis curá-los, já que ele tem poder de cura, supostamente, curou você e deixou morrer 99 ao seu lado. Além dessa apropriação indevida, de particularização de Deus, você trata Deus como uma causa imanente, como qualquer resiliência ou resistência fisiológica que agiu em você e combateu as células cancerígenas, fazendo o câncer regredir. Você trata Deus como se fosse algo no mesmo nível dos agentes imanentes, dos agentes de cura imanentes. Isso significa, na minha opinião, rebaixar Deus. Deus não pode ser tratado como uma necessidade intramundana. Por isso que eu, Carlos Tucci, não aceitaria a visão de Spinoza. Porque Spinoza foi um grande filósofo do século XVII, um filósofo judeu, que pagou caríssimo pela coragem de escrever de que Deus nada mais é do que a própria necessidade agindo na natureza. Ou seja, ele, como ele percebeu, como homem moderno que ele já era, que não há um mundo B, não há um céu acima da terra, de onde um Deus dirige de fora para dentro os destinos da humanidade e da natureza, Spinoza, portanto, puxou Deus para a terra. E ao invés de ter dois mundos, o imanente e o transcendente, o Spinoza, assim, equiparou natureza com Deus. A sua grande fórmula em latim, né, ele escrevia em latim para não ser compreendido pelas pessoas vulgares que ele achava que não iam entender. E ele não escreveu em língua vernácula, só escrevia em latim, no século XVII ainda. Era bastante snob, ou então bastante cauteloso. A grande fórmula, tá? E a Beatriz botou Deus sive natura, sive substantia. São, para eles, todos sinônimos. Se você disser natureza, ou disser Deus, ou disser a substância, é tudo a mesma coisa. Tudo que existe é desdobramento da única substância divina. Inclusive o bebê que nasce com defeitos. Inclusive o vírus da AIDS. Inclusive o SARS-CoV-2. Você está entendendo? Tudo isso é desdobramento de uma única substância divina. Ou seja, o que é que Spinoza fez que eu não farei? Ele acabou divinizando toda a natureza e equalizando a liberdade divina, que antes era uma liberdade arbitrária, uma onipotência que podia desrespeitar as leis da natureza quando bem quisesse, andando sobre águas, que ninguém pode, todo mundo sabe disso. Jesus anda sobre águas, abrindo o mar vermelho, que todo mundo sabe não pode. Spinoza via a impossibilidade de continuar com tais imagens bíblicas na modernidade, com tal credo heterônomo, desrespeitoso das leis autônomas da natureza. O que é que Spinoza fez? Do contrário. Ele puxou Deus para baixo e disse: todas essas leis, toda a natureza, essa grande causalidade que causa tudo, é Deus. E nós chamamos esse modelo panteísmo. Panteísmo quer dizer Deus é tudo que existe, inclusive o mal. Não existe bem e mal no cosmos. Tudo é indiferente. Bem e mal só existe na ótica do ser humano, mas não para Deus. Para Deus, até os acidentes cósmicos são pura necessidade. Porque para Spinoza não havia milagres, não havia intervenção, havia só causa e efeito, pura causalidade. Já a minha visão é diferente. O modelo que a eu Graça defendo... quer fazer uma pergunta. À vontade. Graça, desliga teu microfone. Ou liga teu microfone. Teu microfone está desligado. Clica lá no íconezinho e tem um microfone cortado, aí vai desbloquear. Embaixo. Uma barra de ferramenta embaixo.
É melhor ela escrever no chat, porque ela não está Escreve aí sabendo. no chat. A Graça não consegue lidar. Eu vou fazer uma observação, aí é mais para instigar um pouco. Primeiro, o mundo aparentemente está indo na contramão do que o Carlo Tucci está pregando como a modernidade cristã. Por que eu digo isso? Não é só no Brasil, não. É nos Estados Unidos e em muitos países. Qual é? Sobretudo entre evangélicos, a interpretação literal da Bíblia. O criacionismo e outras tantas, vamos dizer assim, ideias que estão aparentemente avançando e criando, vamos dizer, um mundo religioso que nós podíamos até chamar de anacrônico ou retrógrado. A primeira coisa. A segunda, quando eu fui ler para escrever sobre Pedro Hispano, o único papa português no século XII, ele era filósofo e médico, além de religioso, teólogo. E viveu no torvelinho do debate que se instalou, principalmente na Universidade de Paris, sobre essa coisa, o limite ou o convívio entre fé e razão. Aí está Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e temas que antigamente estavam todos num único nível de num único ambiente de conhecimento. Teologia, filosofia, estava tudo junto. Era o pensamento, depois de Aristóteles, que começou a ser conhecido no Ocidente, e depois essa discussão entre a fé e a razão. Por exemplo, qual era o momento que a alma era inoculada no corpo humano? Um grande debate. E, afinal de contas, foi possível conciliar essa antinomia, vamos chamar assim, entre fé e razão, ou que se explicava racionalmente e aquilo para o qual não tínhamos explicação. O avanço da ciência foi, aos poucos, eu não digo desmentindo, mas esclarecendo certos fenômenos, inclusive aos quais você se referiu, fenômenos naturais. E houve uma espécie de, vamos dizer assim, eu diria vamos dizer, uma espécie de ideia de que a ciência explicava tudo, que era uma espécie, um domínio do cientificismo, do qual o positivismo foi uma filosofia que se baseou muito nisso. A ciência basta, ela explica tudo. Bom, mas, no entanto, nós temos grandes cientistas que fizeram grandes descobertas e que são homens e mulheres notáveis e que continuaram religiosos, com fé, acreditando em Deus. Então, há alguma coisa, e você foi muito
objetivo nisso, é que não tem uma explicação humana ainda. Eu tenho um livro aqui, bem volumoso, só sobre as grandes falhas, os grandes fracassos da medicina. Alguma coisa que se explica hoje de um jeito, algum tempo depois se verifica que não era assim como se dizia. E não há igreja sem mistério. No dia que for tudo explicável, tudo conhecido, não há espaço para se falar em fé, não é? Então, eu às vezes fico assim, realmente, como diria, perplexo diante de tudo isso. Ela é uma organização humana, e como toda organização humana, falível, cheia de contradições, de equívocos, não é? Agora, é que eu digo, como é que eu vejo pessoas altamente competentes, intelectuais, pessoas que têm uma grande vivacidade de pensamento e, no entanto, estão aí no católicos, evangélicos, enfim, assim por diante. A espiritualidade parece ser um fenômeno ao qual todos nós, de alguma forma, mais ou menos, nos vinculamos por um ou por outro caminho. Então, isso aí tudo é que, às vezes, me deixa assim, um tanto, vamos dizer, eu não diria desorientado, mas perplexo diante dessa, como essas coisas acontecem, como elas se passam. E você falou aí um pouco da mediocridade, ou mesmo do infantilismo com que se pratica a religião no Brasil. Mas a missa é igual. Tanto faz eu assistir em Fortaleza, como assistir nos Estados Unidos, em Portugal, e estão lá com essas mesmas, vamos dizer assim, deficiências explicativas, não é? Dessa concepção teísta que você falou aí, não é? E então, uma coisa talvez, eu estou falando assim, brainstorm, uma coisa talvez é o chamado Jesus histórico, ou a metáfora, porque a parábola ela é uma metáfora. Então, eu estou falando assim, mas por a necessidade de eu mesmo talvez me reestruturar dentro desse círculo, né, religioso e tal. Enfim, desculpe aí alguma asneira que eu disse, mas, de qualquer forma, talvez uma provocação para aquilo que pode ser uma conclusão sua. Bem, eu vou começar pelo final para depois chegar na primeira questão, certo? Para não perder aqui a deixa. Em primeiro lugar, é difícil entender o que eu estou propondo, porque, na verdade, o tempo não dá para eu chegar onde eu quero chegar. Eu fui logo interrompido, não tem tempo suficiente, ou seja, na hora que eu estou ainda na parte histórica, ainda não cheguei na parte propositiva do que eu entendo por Deus de forma moderna, eu estava explicando ainda no conceito que não, na minha opinião, não dá mais certo. Eu estou me baseando aqui nos melhores teólogos do século XX e XXI. Por isso que eu acho que eu não fui bem compreendido. Eu, com certeza, não tenho nenhum compromisso com cientificismo, positivismo,
Eu sou um teólogo crente, eu não acredito que a ciência chega ao essencial do ser. A ciência nos dá as fórmulas químicas das coisas e as equações matemáticas dos fenômenos, mas não nos dá, aos seres humanos que somos, não nos dá nenhum valor, não nos dá nenhuma meta, nenhum fim, só coloca em nossas mãos a tecnologia, o know-how de como funcionam as coisas e os aparelhos, mas não indica para nós o caminho, um sentido, um propósito, um valor. A ciência é, como dizia Max Weber, do ponto de vista do valor, neutra. A verdade científica é sem valor. É sem valor. Ela, no sentido de ela não indicar para que serve aquilo. Aí o ser humano precisa de toda uma ética, que é um campo da filosofia, para saber como vou usar, se devo usar essa tecnologia disponível, sim ou não. Portanto, eu não tenho nenhum compromisso com os positivistas, eu não sou absolutamente da opinião do Auguste Comte, achar que os novos sacerdotes hoje são cientistas, eu não tenho nenhuma... eu sei que quem nasceu assim foi o Brasil República, sob o domínio dessa doutrina, que ainda hoje está nessa bandeira. Então, não é essa a minha defesa. A minha defesa, eu estava querendo dizer, nem o teísmo é mais crível e nem o panteísmo de Spinoza, e eu estava querendo defender o panenteísmo, que é levantado a partir de Hegel, e que se articula através de Teilhard de Chardin e dos grandes filósofos que eu ia citar ainda hoje. Mas isso pode ser num futuro momento. Com relação ao que o senhor falou sobre a tendência do mundo contemporâneo de encher novamente as igrejas, da espiritualidade, parece ter voltado com tudo, e sobretudo, uma interpretação muito letrista, literalista, fundamentalista da palavra de Deus, tal. O parecer está imperando no mundo, e não apenas no Brasil, é verdade, em parte, se bem que é verdade, eu, como europeu, posso lhe assegurar que as igrejas da Europa não estão se enchendo, estão se esvaziando constantemente. Constantemente. Ou seja, lá onde a mentalidade secularista, cientificista, tecnológica avança, o teísmo, eu não estou dizendo Deus. O problema é compreender que teísmo não é a mesma coisa que Deus. Religião teísta não é a mesma coisa que espiritualidade ou mística. Eu estou defendendo a espiritualidade, mas eu estou, ao mesmo tempo, querendo dizer que os grandes cientistas que o senhor aludiu, né, eu vou citar aqui Einstein. O grande Albert Einstein era um cientista crente, mas não era ateísta. Einstein não acreditou num Deus pessoa, que mora no céu. Einstein acreditou no Deus como a matemática do universo, o logos do universo, a causa do universo, a fonte das relações harmônicas no universo. De Einstein é a famosa frase, Deus não joga dados. Isso aqui não surgiu por acaso. Isso aqui tem um propósito. Mas o propósito, nós corremos atrás para descobrir. Mas, com certeza, Einstein foi bem claro, eu não acredito no Deus da Bíblia, que mora lá em cima, que intervém quando quer, que os crentes chamam de milagre qualquer intervenção esporádica, rara, que suspende as leis da natureza, que, segundo Einstein, são do próprio Deus. Como é que Deus age em desacordo com o próprio logos universal que ele criou? Então, essas contradições entre o teísmo e o século XX, elas precisam ser trazidas à luz para não ocorrer que você esteja ultramoderno no exercício da sua medicina e seja pré-moderno quando reza o credo na igreja. Isso abre uma dicotomia. É como se, como Max Weber uma vez dizia, Max Weber uma vez disse, para não ocorrer que para poder fazer parte da igreja, você tenha que
renunciar pelo tempo que você passa no templo, tenha que renunciar ao intelecto, à honestidade intelectual e suspender todo o raciocínio lógico lá dentro. E lá dentro você vai professar no templo coisas absolutamente ilógicas, impossíveis, mas lá você desliga o departamento do intelecto e lá você apenas crê. Aí sai do templo, aí fecha o departamento da crença e vai se dedicar à ciência. Isso é dicotômico. Nós devemos todos nos curar de uma vivência civilizatória que faz uma dicotomia entre o profano, o secular, e o sagrado, o religioso. E nós devemos perceber que o mundo de Deus é um só e que estamos procurando uma transcendência na imanência. Estamos procurando um sagrado dentro do profano. Eu vou dar um exemplo. Eu não preciso, Carlos Torres, eu não preciso, para extrair de uma música um sentido espiritual, um sentido transcendente, um sentido profundo, eu não preciso recorrer a uma música sacra. Eu posso recorrer a uma música da MPB, eu posso recorrer a uma música internacional e tirar do profano. Eu posso tirar de um romance de Tolstói, da morte de Ivan Illich, um sentido profundérrimo, espiritualíssimo, talvez melhor do que dos tratados de Tomás de Aquino, que hoje, francamente, não encantam mais ninguém, se é que já encantaram alguém. Ou seja, eu posso ler O Idiota, do Dostoiévski, e ver na figura do príncipe Mishkin um avatar de Jesus, de Dom Quixote, a luta inglória de Dostoiévski contra o ateísmo na Rússia, da inteligência russa, tentando pregar o Cristo através dos seus romances, e examinar a partir desse romance, da literatura mundial, eu posso analisar o problema da modernidade, do ateísmo e do teísmo apologético que não quer dar o braço a torcer e que condena o modernismo, como fizeram os papas Pio IX, Pio X, que ainda foi canonizado, que introduziu, no início do século XX, o juramento antimodernista aos padres, aos católicos, que tiveram que jurar que não concordariam nunca com a democracia, com o Estado laico, com a liberdade de imprensa, com a abolição da censura. Ou seja, a guerra das igrejas agarradas à Bíblia, agarradas ao dogma, agarradas à tradição, contra o evolucionismo, contra a medicina moderna, contra a cosmovisão moderna. Essa guerra é secular e ela prejudica o nosso mundo ocidental. Boa parte do ateísmo, de uma parte da inteligência nossa, brasileira e mundial, uma parte da responsabilidade por esse ateísmo é da intransigência, da infantilidade do catecismo, da intransigência dos líderes eclesiásticos fundamentalistas agarradas a posições indefensáveis, pregando ainda hoje uma noção de milagre contra as leis da natureza, intervencionista, absolutamente heterônoma, uma noção de milagre assim, que, na verdade, não tem nada a ver com fé, tem a ver com credulidade. Não é correto dizer nosso povo tem muita fé. Nosso povo tem muita credulidade, é muito crédulo. E confunde isso com uma palavra tão sagrada, tão profunda como a palavra fé, que se refere a um dispositivo existencial, de você jogar sua existência na brecha e arriscar sua existência pelo bom combate, pela boa causa. Isso é fé. E não acreditar num monte de anjos e demônios, como os medievais. Nós precisamos avançar civilizatoriamente e só podemos fazer isso se não quisermos uma modernidade, uma pós-modernidade sem alma, sem religiosidade, onde a religiosidade é um estanque, é um depósito à parte, é um enclave, é um gueto à parte que não comunica
política, não se comunica com a razão, não se comunica com a ciência, que é literalmente um departamento à parte, onde reina uma outra lógica, como se fosse o reino de Nárnia. Às vezes eu tenho uma impressão, quando eu vou à missa, na liturgia, que eu estou num mundo paralelo, onde está tudo bem, Nossa Senhora está reinando no céu, Nosso Senhor, não sei o que tal, e o Brasil comendo poeira. Quer dizer, nós precisamos sair dessa dicotomia e precisamos reintroduzir a espiritualidade cristã, que é profunda, que é bonita, que é belíssima. Reintroduzir na modernidade como a alma desse projeto civilizatório, que não pode ser dirigido só por lucro, só por avanço tecnológico. Nós precisamos trabalhar o avanço moral. Nós avançamos demais em termos de tecnologia, mas ficamos retardados. O homem de hoje não está à altura dos meios tecnológicos que ele tem na mão. Ele tem armas na mão, mas não tem maturidade ética para manuseá-las com responsabilidade. A religião falhou em orientar esse processo. Ela falhou porque as igrejas continuam querendo subjugar o Estado. Continuam querendo uma neocristandade, continuam querendo fazer um lobby da Bíblia, uma bancada bíblica, reconquistando o Estado, celebrando culto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, infestada de religiosos, deputados, que confundem o espaço público com um lugar de culto, agredindo o princípio da laicidade, que é o único princípio que garante a liberdade religiosa, que garante o livre exercício de toda e qualquer religião em solo brasileiro. Portanto, nós precisamos de, eu diria, como o Papa João Paulo II dizia, de um cristianismo, de uma linguagem completamente repaginada, completamente recauchutada, completamente refeita. Precisamos de novas parábolas para fazer entender a essência de Deus. Precisamos de uma nova criatividade na música sacra, porque o que hoje estamos cantando nas igrejas é uma cultura gospel de péssimo gosto, de música sentimentalista, é feita para embalar pessoas, mas não para impactá-las, convocá-las, incentivá-las às grandes tarefas que o mundo espera de nós cristãos, para fazermos a nossa parte. Nós fomos conclamados para sermos o sal da terra, não a massa disforme, mas o sal, fermento na massa, algo pequeno, mas qualitativamente diferente. Não devíamos estar tocando um cristianismo massificado, que agrada as multidões, um cristianismo populista, que dá ao povo o que o povo pede, pão e circo. Pão e circo, pão e espetáculo religioso. E não é verdade, doutor Lúcio, que a missa é igual em todo canto. A estrutura da missa católica é a mesma no Japão, na Alemanha, como no Brasil. Mas o estilo como se celebra, se faz apelo à razão, ou se faz apelo ao irracional, ao sentimentalismo, isso é muito diferente. Quando o senhor visita uma missa na Alemanha e vai assistir a missa do Marcelo Rossi ou do Manzotti, o estilo é completamente diferente. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, o Paulo diz, Paulo apóstolo, meu guru, ele diz, eu prefiro 5 palavras claras, que todo mundo entende, do que 10.000 balbuciadas em linguagem de anjos, que ninguém entende, e que você precisa arranjar um intérprete para fazer sentido daquilo. E nós temos uma primeira-dama hoje no Brasil, que fala em línguas, e que louva, e pula, e dança. É um espetáculo para o mundo, um verdadeiro espetáculo. Doutor Lúcio, o senhor gostaria de fazer as considerações finais para acho que encerrar aqui, em virtude do avançado da hora? E ainda pode dar pelo menos mais uma pessoa. Eu gostei do diálogo com
o Carlos Tus, e vamos ter a oportunidade depois de continuar. Lourdinha pode fazer uma segunda live, que realmente Seria ele excelente, que deixou com tem muito gostinho. mais. Graciane, Quero mais. Graciane, eu gostaria de dizer uma palavrinha. Pois não, É Beatriz? possível? Pois não, querida. Posso? Pode. Eu estou com o microfone, né? Carlos, eu tive hoje o prazer de lhe conhecer. E parece que fui sorteada, porque acho que você deu um verdadeiro espetáculo. Tem algumas coisas que o Lúcio falou e que você falou que eu gostaria só de tocar, certo? Eu sou psicóloga de base psicanalítica. Então, você sabe muito bem que Freud era ateu e que, inclusive, tem um texto maravilhoso, O Futuro de uma Ilusão. E, nesse texto, ele diz que a religião é uma ilusão. No final, ele recua um pouquinho e diz, mas quem diz que uma ilusão é um erro, né? O que ficou de toda essa vivência? É que, eu não sei se você vai concordar, mas é que essa necessidade religiosa, ela está muito ligada à impotência inerente e ao desamparo a todos nós, aos seres humanos. Você falou, Carlos, que tem a mãe que diz, o meu filho morreu, coitadinho, ele está nas mãos de Deus, está melhor do que aqui. Eu acho isso meio algo parecido com você transferir uma responsabilidade para um outro inatingível, certo? E depois de ouvir tudo que você falou, eu também fiquei pensando que nós temos um desejo de negar a nossa finitude e que a religião seria uma segunda vida, não é? Segundo a crença e a fé. Agora, sobre quem é Deus, eu gostaria de saber, será que tudo que você falou não significa que não importa quem é Deus, não importa a gente sair daqui hoje sabendo quem é Deus, mas com a certeza de que Ele está em todos nós? Tem Isso algum mesmo. sentido essas reflexões que eu fiz? Elas têm muito sentido, na verdade, eu distingo duas questões, eu quero rapidamente me referir a cada uma delas. A primeira é com relação ao caráter, vamos dizer assim, consolador, compensador da religião com relação ao vale de lágrimas, a questão da finitude, a questão da morte, a questão do desamparo, a questão da desolação infantil que continua em nós, apesar de termos crescido. Uhum. Né? Inclusive, eu me preparei para essa coisa. Eu tenho aqui uma folha onde, para um curso que eu já dei sobre a questão de Deus, eu juntei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 necessidades psicológicas humanas que podem estar agindo na criação do arquétipo divino, do ideal divino, da figura de Deus. 8. Uma delas é o sentimento do desamparo infantil, que procura um protetor paternal que é projetado para fora de si e tal. Mas agora não tenho mais tempo para apresentar. Só para dizer, eu estou absolutamente ciente que, vamos dizer assim, a criatividade espiritual teológica da humanidade corresponde a um fenômeno de carência enorme que procura respostas e, como não acha, acaba respondendo a si mesma. Ok, essa é uma via de encarar, e é certamente a via que a psicanálise mais aprofunda. Agora, acontece, como eu dizia no começo,
que, na minha leitura, antes de atribuir a criação da imagem divina, do superprotetor, do grande, todo-poderoso, a quem devemos recorrer para compensar a nossa carência, para remediar nossas privações e nossas necessidades serem atendidas através de um Deus ex machina, né, que nós devemos comprar, cujo favor devemos barganhar, comprar através de oferendas e dádivas, todo aquele jogo do culto ou da promessa religiosa e tal. Mas muito antes disso, me parece, como eu dizia no começo da minha palestra, vou retornar, eu acredito que a explicação de Deus a partir do fenômeno da carência e da compensação da carência não é a única via. Porque, na verdade, por exemplo, quando você se dá conta que, em alemão, por exemplo, o verbo pensar chama-se em alemão denken. Denken. Pensar a realidade, pensar o mundo, pensar acerca de tudo, pensar, denken. E quando você repara que no alemão nós temos um verbo quase igual, que se chama danken. Em vez de danken, que quer dizer agradecer. Então você tem uma ligação, parece insinuar uma ligação quase intrínseca entre pensar o mundo, denken, e danken, ou seja, e se sentir grato, imediatamente grato, por estar aqui, pela vida, pela presença, pelo ser. Então, existe uma gratidão que vem do exercício do pensar, da capacidade de se maravilhar diante do que existe. Não é só a privação, a carência. Eu acho que a primeira coisa que nos leva além do que os nossos olhos veem é o sentimento da gratidão. É o sentimento do maravilhamento. No inglês é do mesmo jeito. Existe to think, pensar, e to think. Aí é o I que vira A. Mas existe um claro parentesco das línguas indo-germânicas que indicam uma ligação intrínseca entre pensar e agradecer. Isso não nos dá o que pensar também sobre uma possível outra raiz da religiosidade que não vem da carência e do consolo, da necessidade de compensação, ou de ganhar as coisas, ou de ter nossa segurança e protetor divino, mas que simplesmente brota de uma alma superabundante de impressões desse mundo, diante das cores, da exuberância de formas, e que irrompe em encanto. E tem necessidade de louvar, e não sabe nem para quem. Mas que simplesmente, como os pássaros que se rejubilam de existirem, simples pelo fato de existirem. Bom, essa é uma questão, uma ponderação. Uma segunda ponderação é com relação ao caráter ilusório, ou como diz Freud, aqui e acolá, delirante. Delirante, né? Freud distingue... O delírio coletivo. Perfeito. Freud distingue, ainda bem que ele distingue, entre o delírio, que é algo completamente irracional, impossível de acontecer. Por exemplo, para Freud, é um delírio você achar que pode engravidar do Espírito Santo sem o espermatozoide. Isso é um delírio. Mas Freud diz, mas uma moça sonhar que um dia vai casar com um príncipe, isso não é um delírio, é uma ilusão. Ou seja, ela provavelmente está se iludindo, porque é muito pouco provável que um príncipe venha se interessar por você. Mas não é impossível. Portanto, não é um delírio. Aí é diferente. Você pode estar se iludindo, se enganando. Mas, por exemplo, a Diana Spencer, ela encontrou e foi. E, você está entendendo? Portanto, eu quero dizer que não é totalmente... Daí Freud dizer, existem ideias religiosas que são claramente delirantes, são absolutamente impossíveis. Essas devemos, se quisermos manter nossos pés no chão da realidade, devemos afastar. Agora, diferentes são ideias pouco prováveis. Por exemplo, entre essas ideias que a vida talvez tenha um sentido maior, um propósito maior, mas não tem como descartar. Lembra que Freud foi contradito por alunos da própria área deles. Claro. Jung, Adler, todos. E Adler escreveu um livro muito bonito sobre o sentido da vida. Enquanto Freud dizia, ele escreveu
Rapaz, o Freud era de lascar. O Freud escreveu para uma tal de Madame Bonaparte, ele escreveu em carta, ele escreveu... Maria Bonaparte. Ele escreveu, olha, uma pessoa que se pergunta sobre o possível sentido da vida como um todo, essa pessoa já deve estar doente. Ou seja, essa pessoa já pergunta sobre algo que não, segundo Freud, não podia existir. A vida, o sentido que você quiser, você tem que criar. Você não pode esperar que a vida lhe faça descobrir um sentido pré-existente. Mas Freud não pode absolutamente negar que é uma possibilidade. E muitas grandes vidas, como o doutor Lúcio já dizia, muitas grandes vidas de cientistas premiados de prêmio Nobel eram crentes e viam na evolução da natureza um propósito, um vetor ascendente, como Teilhard de Chardin, e muitos outros. O Vitor Mancuso, o teólogo que eu sigo, né, no seu livro aqui, O Destino de Deus, que ainda não tem tradução para o português, que é italiano ainda, de 2015, o Vitor Mancuso faz uma lista de cientistas renomados do mundo atual que continuam crentes. Agora, você tem que ver que ideia de Deus eles defendem. Com certeza não é a mesma da tradição. Não. Portanto, tem essas nuances que eu gostaria de fazer. Mas... Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Eu Olha, eu acho A segunda live, Lurdinha. Deixe logo, que Lurdinha. foi um sucesso. Olha, Você isso nós vamos realmente... conversar depois e combinar qual seria o tempo melhor, o dia melhor, Lurdinha, para darmos continuidade, que o Carlos também combinar com o Carlos. Agora, Lurdinha, como só o um tempo já se minutinho. esgotou, Como a Beatriz Fiuza está pela primeira vez aqui na nossa reunião, nós vamos... Não? Quer falar, não? Levantou a mão? Ela já esteve Não, aqui é a em outras Beatriz reuniões. Gilmar que levantou a mão. Eu não estou pela primeira vez aqui, eu sou aluna do não, Carlos. a Beatriz já veio outras Ela já vezes. falou, eu já vi outras vezes, e eu sou aluna do Carlos há mais de 25 anos, ou seja, quando ele fala, eu já estou acompanhando muito bem. Esposo do Lúcio, não? Não, eu não tinha visto você nas nossas lives anteriores. É isso que eu quis dizer. Mas, Tá bem, bom, mas eu estou aqui, dou muito valor às lives da academia, viu? ótimo, E hoje foi muito seja especial, pode crer. sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, Foi Lúcio. bem, encerrando, dizer que foi um sucesso. E nós somos muito gratos à sua presença, à forma como você manifestou o seu pensamento, inclusive com erudição e vamos dizer, um conteúdo cultural muito amplo, não é? Que dá margem a muito comentário, a suscitar algumas questões que possam ser até aprofundadas ou mais esclarecidas, não é? E a igreja, me lembrei aqui da Beatriz Jucá, antes de ter psiquiatra e psicólogo, o psicólogo era um confessionário, era um padre. Então, a igreja tem, de certa forma, a gente queira ou não, uma espécie de papel regulador da sociedade. Concordo. Um papel de frenação, inclusive, de certas atitudes antissociais ou que semeiam o desentendimento, a discórdia, enfim. Então, às vezes, a gente tem um julgamento muito rigoroso com a igreja, né? Assim, para ver o seu lado negativo, né? O desserviço que, eventualmente, ela ou seus ministros possam estarem concorrendo para essa desordem social que, de alguma forma, nós estamos vivendo. Bom,
isso é um tema para cursos, não é para uma palestra dessa. De qualquer maneira... Aí, Lourdinha, ficou logo para a academia essa opção aí, o curso. Vamos ver isso. De qualquer maneira, eu diria que nós tivemos aqui um momento especial nessas lives da academia. E o Cartucci trouxe realmente uma contribuição muito importante para o pensamento, para a reflexão, né? Para até uma autocrítica, né? Porque a igreja não é o padre, a igreja somos nós, os que ainda temos alguma... Sim, eu creio, mas aumentar a minha fé. Talvez a fé está pouca, é mais credulidade, como ele disse, do que fé. Então, é uma pedagogia também que vai servir para nos capacitarmos para sermos esses cristãos que têm uma fé nessa religiosidade, vamos dizer assim, Espiritualidade. tão abstrata, não tem uma imagem humana, não é? Bom, mas era isso que eu ia dizer. A Lourdinha já se despediu aí, a nossa diretora cultural, e já está solicitado por mim para uma segunda rodada, aí se o Carlos Tucci concordar, porque ele falou no começo em duas motivações dele, mas não pôde nem concluir a primeira, não é? Está faltando ainda nos premiar com a segunda. Não é Precisamos ouvi-lo novamente. Nem é falta de vontade. Pelo contrário, nós todos estamos com a nossa curiosidade aguçada. E se você concordar, já está convocado para uma segunda rodada. Muito obrigado a todos. Eu ainda quero agradecer também. Nós tivemos, Carlos, para seu controle, um recorde de presença. E presenças que se mantiveram. E se manteriam mais tempo nós tivéssemos. É, sobretudo, esse grande mistério que atrai, e da qual você foi um excelente intérprete. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer também muitíssimo ao Carlos e dizer que a convocação está feita. Se ele aceitar, ele vai ter oportunidade de terminar o pensamento dele. Vocês tiveram aqui um exemplo, um pequeno exemplo do que são os cursos do Carlos. Os cursos dele são esplêndidos e, como eu disse a vocês, ele faz ligações e dá exemplos a partir da arte, da literatura, que é arte também, da música, da história, dos vários... É conhecimento, é riqueza e é um prazer ouvi-lo. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. E obrigada a todos que compareceram. Quero agradecer bastante aos amigos que foram convocados e que aqui vieram ouvi-lo, Carlos. Obrigada. Carlos, uma rápida despedida. Eu fico satisfeito, pelo menos pela vivacidade com que o tema foi entrando, e vocês vieram entrando e tomaram a palavra, muito bom. Eu sinto que tem pano para muita manga, se é que vocês me entendem. Pano para muita manga. Olha, como eu disse, esse é meu cavalo de batalha, eu me deixo convocar para qualquer coisa, e vamos que vamos. Vamos que vamos, que esse não é um assunto que a gente resolve numa noite, 2 noites. Isso aí é um processo de repensar, que eu vivo nisso há pelo menos 30 anos, tentando salvar
salvar a essência e, ao mesmo tempo, renovar e atualizar todas as expressões acidentais para poder trazer, sabe, a mensagem cristã para o mundo de hoje e de amanhã. E de uma forma que nos torne, como Kant dizia, que nos torne maiores de idade. Sair da minoridade autoculpável, para a maioridade. Um autor que eu posso citar na próxima vez, que falou, disse expressamente, é o teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, né, que no seu grande legado das cartas da prisão, chamado Submissão e Resistência, aliás, Resistência e Submissão, ele falou muito nisso. Estamos hoje no tempo da maioridade, que nos obriga a viver no mundo sem Deus, mas em Deus. Como é que se vive em Deus sem mais poder recorrer a Deus como hipótese explicativa, ao Deus ex machina, que sempre quando os cientistas não sabem dizer, recorrem ao mistério de Deus para introduzi-lo pela brecha do ainda não explicado. Eu acho que essa estratégia fajuta ainda pertence ao tempo da minoridade. Nós precisamos ensaiar um discurso condizente com nossa condição de maioridade dentro de um mundo que funciona por leis próprias, mas que ainda precisa de alma, que precisa de espírito. E Deus é espírito e não causa material. Bom, eu agradeço a atenção, agradeço a presença, e me despeço de vocês com gosto demais.